Pela sexta vez nos últimos 8 anos, o Palmeiras termina a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha geral. Depois de vencer o Bolívar por 2-0 no Allianz Parque, o Verdão agora não pode mais ser ultrapassado por nenhum outro time da competição, garantindo o mando de campo no mata-mata. Vem comigo entender os detalhes da vitória do Palmeiras na Libertadores e também para projetar essa sequência antes do Mundial. Mas antes disso, deixa eu trazer aquele recadinho que vocês já conhecem, da nossa parceira de longa data, que é a KTO. Lá na KTO você encontra diversos campeonatos para apostar, seja de futebol, seja de outros esportes, e o mais importante, sempre com segurança. Então, se você curte fazer aquela fezinha, é só escanear o QR Code aí na tela ou clicar no link da descrição. E lembre-se sempre, viu? Aposte com responsabilidade. Aposta não é investimento, é entretenimento, é pra você se divertir. Bom, o Léo Suzuki tá de férias, mas o Análise Verdão não para. Vamos analisar hoje a vitória do Palmeiras contra o Bolívar na Libertadores pela 5ª rodada. Com os 3 pontos, o Palmeiras chegou aos 15 no grupo G e agora não pode ser mais ultrapassado por nenhum outro time na competição. Esse resultado foi muito importante, principalmente pensando na sequência que o Palmeiras vai ter nas próximas semanas. Ela começa com o Bragantino fora de casa pelo Brasileirão, depois vai pro Ceará em casa pela Copa do Brasil, volta a jogar no Brasileirão, dessa vez com o Flamengo, e aí você tem o último jogo da fase de grupos da Libertadores contra o Sporting Cristal em casa, e o Palmeiras fecha essa sequência antes do Mundial pelo Cruzeiro, novamente fora de casa pelo Brasileirão. Até por isso, nesse jogo contra o Bolívar, o Abel resolveu poupar alguns dos seus principais jogadores do elenco. Gustavo Gomes, Paulinho e Estevão, por exemplo, nem foram relacionados, sendo preservados nesse duelo. Com isso, o Palmeiras entrou em campo com o Everton no gol, Marcos Rocha de volta no time depois de lesão, Bruno Fux e Murilo, e fechando a defesa o Piquerez. No meio-campo, o Emiliano Martinez foi o 5, o Richard Rios foi o camisa 8 e o Maurício foi esse meia um pouco mais à frente. Felipe Anderson jogou pela direita, Facundo Torres pela esquerda e o Vitor Roque centralizado. Com a bola, o time jogou daquele jeito que a gente já tá acostumado. O Marcos Rocha faz a saída de 3, o Felipe Anderson abre pela direita, libera o Piquerez pela esquerda e aí fica num 3-2-5 ali. E no final das contas, o Bolívar quase não apresentou resistência ao Palmeiras, né? Os gols saíram muito rápido e o Palmeiras amassou ali naquele começo de jogo. Ofensivamente também, a equipe boliviana não levou quase nenhum perigo ao gol do Palmeiras, né? O primeiro gol sai numa jogada de bola parada, que termina com o Piquerez cruzando pro Murilo abrir o placar, e logo depois, o Palmeiras consegue acelerar bem a jogada pelo lado direito e o Maurício encontra o Facundo Torres para fazer o segundo gol. Facundo Torres, aliás, que tá jogando muito, hein? Você acha que ele merece continuar como titular mesmo com o Paulinho ganhando mais minutos? Será que dá para encaixar os dois? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Bom, e nesse meio tempo, o time do Palmeiras também criou bastantes oportunidades para transformar a vitória em goleada, só que não conseguiu aproveitar elas, né? Depois do segundo gol, a estratégia ficou bem clara, né? O Palmeiras entrega a bola pro Bolívar, que já tava bem desesperado em busca de um gol, tentando evitar a eliminação e aproveitar os contra-ataques. Até porque, desde o começo do jogo, o time boliviano em momento nenhum ficou só lá atrás, né? Um time que sai bastante, que não fecha bem os espaços e com isso o Palmeiras teve espaço pra jogar e aproveitou eles muito bem. Mas o que aconteceu foi que o Palmeiras não conseguiu ser efetivo no final das contas e o primeiro tempo acabou em 2-0 mesmo. Já no segundo tempo, o cenário foi praticamente o mesmo do restante da primeira etapa, né? O Palmeiras não fez tanta força pra aumentar a vantagem, controlou bastante os minutos e a energia do elenco, mas acabou sofrendo um pouco mais. O Abel até colocou o Mike ali na reta final do jogo, formando uma linha de 5 efetivamente ali, pensando em segurar mais o Bolívar, por exemplo, que atacava bastante pelos lados. Mas a verdade é que a vantagem não ficou ameaçada em nenhum momento, né? Por mais que o time tomou alguns sustos ali, como aquele gol impedido do Bolívar, que o Everton sai bem mal na bola e acabou sendo salvo pelo Bandeirinha, em momento nenhum a vitória esteve em xeque, né? Mas no final das contas, pensando de novo nesse final de maio, começo de junho aí que o Palmeiras tem antes de viajar para o Mundial, faz todo sentido o time tirar o pé um pouquinho num jogo como esse. Na verdade, é até natural no final das contas. O time tinha vantagem no placar, sabe dos desafios que tem até o Mundial, o desafio também que é o próprio Mundial, né? E acaba diminuindo um pouco o ritmo. E mesmo assim, o Palmeiras criou oportunidades, finalizou até mais do que no primeiro tempo, e chegou até a marcar um gol, que foi anulado inclusive naquela dobradinha de novo de Maurício e Facundo Torres. O destaque dessa vitória vai principalmente para a solidez do time, né? Que mais uma vez não sofreu gols, apesar de ter baixado um pouco o ritmo ali ao longo do jogo. Outro destaque também dessa vitória vai para os jogadores que não vinham sendo titulares, entraram em campo e corresponderam, como é o caso do Rocha, que estava voltando de lesão, fez um jogo sólido, o Maurício também, que deu assistência, jogou bem. Além deles, o Felipe Anderson voltou ao time titular e mais uma vez cumpriu muito bem o seu papel, e o Murilo voltou a ser titular depois de muito tempo e foi seguro e ainda fez um gol, né, no final das contas. Então, no geral, apesar de não ter sido uma atuação fantástica, espetacular assim do Palmeiras, mais uma vez o time demonstrou sua força e a confiabilidade, que é algo que a gente vinha cobrando bastante em outros momentos e que voltou a ser uma constante desse Palmeiras do Abel Ferreira depois do Paulistão.
E pensando na Libertadores em si, o Palmeiras já tinha assegurado esse primeiro lugar depois daquela vitória contra o Cerro Porteño. Agora, a gente soma essa vantagem, a vantagem de ter a melhor campanha geral e definir todos os jogos do mata-mata em casa. Por mais que tudo indica que nesse ano nós teremos alguns times fortes avançando como segundo colocados, como é o caso do Flamengo, por exemplo, é sempre bom decidir os jogos em casa, com o apoio da torcida, e o Palmeiras garantiu isso até uma possível semifinal. Enfim, essa vitória valeu e valeu muito, e apesar do segundo tempo apagado e da fragilidade do time do Bolívar, que também entra nessa conta, é claro. Agora, nessa sequência pré-mundial, dá pro Abel mexer bastante no time, poupar em alguns jogos e definir algumas prioridades. No momento, esse último jogo da Libertadores, por exemplo, já não tem importância nenhuma, né? Porque, como eu já disse, o Palmeiras tem garantido a melhor campanha e vai enfrentar o Sporting Cristal, que é o terceiro lugar do grupo. Por outro lado, na Copa do Brasil, o Palmeiras ainda tem um jogo contra o Ceará muito importante. O Ceará é um time de Série A e pode complicar a vida do Palmeiras. E no Brasileirão, eu não preciso nem dizer, né? O Palmeiras vai pegar Bragantino, Cruzeiro e Flamengo, os outros times do G4 fora o próprio Palmeiras. Até por isso, vale a pena a comissão técnica pensar em mexer bastante nesse time, rodar bastante o elenco, tentando fazer com que todo mundo esteja inteiro fisicamente e também conseguindo fazer os ajustes táticos necessários de jogo a jogo. Pro jogo da Libertadores, por exemplo, vale muito o Luigi ser testado mais vezes. Ele teve minutos contra o Bolívar e não foi mal. O Thales, que não vem entrando há bastante tempo. O próprio Benedetti também. O Alan, que tem sido uma constante no time, mas é um jogador jovem ainda. Já nos jogos do Brasileirão, o Rocha voltou e pode ser uma alternativa pro Giai, a depender do contexto. O Murilo também é uma boa adição pra zaga. E pensando em Gomes, Estevão e Paulinho, que foram os jogadores poupados para esse jogo, esses caras podem ter um pouco mais de minutos nos jogos importantes, como contra o Flamengo. Enfim, nesse momento da temporada, o Palmeiras já conseguiu tirar a Libertadores do caminho e agora pode focar em outras competições. Elenco para rodar o Palmeiras tem, então vale a pena fazer uma gestão de minutos aí em relação aos principais jogadores do elenco, fazendo com que eles não se desgastem muito, até porque nessa temporada o Palmeiras vai ter mais jogos do que o normal por conta do Mundial. E falando no Mundial, vocês já sabem que o Análise Verdão tá com programação especial, né, pro campeonato. Todas as quintas-feiras do mês de maio, nós iremos analisar os adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes. Nessa última semana, por exemplo, já saiu o episódio sobre o Inter Miami, falando como joga ali o time do Messi. Na semana que vem, o Al-Ahly vai ser o adversário analisado e, por fim, na semana seguinte, o Porto vai aparecer por aqui. Por isso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho também para você receber notificações quando os vídeos saírem. Deixa também o like aí, porque se você chegou até aqui, significa que você gostou do vídeo, né? Então dá aquela moral pra gente. E aproveita também pra me dizer, o que você achou dessa vitória do Palmeiras contra o Bolívar na Libertadores? Dá pra poupar na última rodada? Comenta aí que eu quero saber. Não se esqueça também de clicar na tela pra conferir o último vídeo que saiu aqui no canal, onde o Léo Suzuki analisou o elenco do Palmeiras pensando no Mundial.